possa apresentar os detalhes da violação e da violência que sofreu, não individualmente qualquer um de nós, mas o Senado da República. A palavra de Vossa Excelência. Agradeço a Vossa Excelência. Senhores senadores, senhor presidente, eu aproveito essa oportunidade que Vossa Excelência me dá e já agradeço de antemão a benevolência em me conceder um tempo um pouco além dos limites regimentais, para que eu possa fazer um relato dos acontecimentos de ontem, que envolveram uma delegação oficial do Senado brasileiro, resultante de uma deliberação tomada por esse plenário, a partir da iniciativa de Vossa Excelência, deliberação no sentido de que o Senado enviasse uma delegação, uma missão oficial representativa da Casa à Venezuela, com o objetivo de prestar solidariedade num gesto humanitário àqueles que amargam a prisão sem culpa formada, sem o devido processo legal, pelo simples fato de serem opositores ao regime. Uma prisão baseada nas mais fantasiosas alegações. Esta missão também tinha por objetivo colher informações sobre a situação das oposições, sobre a situação do respeito aos direitos humanos e as regras que são universais, que caracterizam o funcionamento de um regime democrático. Essa missão também tinha, por sugestão do presidente da Casa, a finalidade de procurar contato com autoridades do Poder Legislativo venezuelano, no sentido de indagar sobre caminhos possíveis para atingirmos aquele que é o objetivo da grande maioria dos nossos irmãos venezuelanos, que é uma solução pacífica, constitucional, democrática para a crise que aquele país vive. E assim fomos. Depois de alguma controvérsia envolvendo a possibilidade de um avião cedido pela Força Aérea Brasileira aterrissar no aeroporto de Caracas, uma vez que o governo venezuelano procrastinou a sua resposta, a sua permissão, a ponto de muitos de nós cogitarmos da inviabilização daquela missão, pelo menos tendo como veículo o avião da FAB. Depois de todas essas tratativas, em que eu quero ressaltar aqui a lealdade com quem se empenhou o ministro da Defesa, Jacques Wagner, que desde logo se dispôs a ceder o avião das Forças Aéreas Brasileiras, de acordo, aliás, com a legislação que rege a matéria. Chegamos na Venezuela, um grupo de senadores integrados, composto de Vossa Excelência, senador Ricardo Ferraço, senador Aécio Neves, senador Cássio Cunha Lima, senador José Agripino, senador Petecão, senador José Medeiros e senador Caiado, Ronaldo Caiado. Ao chegar na Venezuela, já tivemos de início a ideia de que alguma coisa esquisita poderia acontecer. A nossa aeronave ficou retida na pista do aeroporto por um tempo exageradamente longo, num voo que, afinal de contas, é um voo da aeronave de um país que tem relações plenas diplomáticas com a Venezuela. Não tivemos autorização por parte da segurança do aeroporto para nos encontrarmos no terminal com um grupo de senhoras venezuelanas, esposas de presos políticos, que nos esperavam ali para nos acompanhar até o presídio, onde se encontra preso em greve de fome, já no 26º dia, o prefeito de Caracas, Antônio Ledesma. Depois de algumas peripécias, em que, atendendo a injunções da nossa comitiva e contrariando ao roteiro previamente traçado por policiais venezuelanos que nos acompanhavam, fomos ao encontro das amigas venezuelanas que nos esperavam.
E uma vez tendo embarcado na van, nós nos dirigimos para o presídio. Quero lembrar 2 fatos inicialmente. O primeiro fato é que, quando saímos do aeroporto, os pilotos, a tripulação da aeronave que nos levou à Venezuela, dirigiu-se à segurança venezuelana, dizendo que tencionava fechar o avião para almoçar. Sabem os senhores a resposta que tiveram? Não precisam ir almoçar não, porque eles vão voltar logo. Retrospectivamente, isso reforça a nossa convicção de que foi armada uma arapuca, uma armadilha, para expor a delegação de senadores brasileiros à provocação bolivariana. Outro fato: na véspera da nossa chegada, o ministro Eduardo Saboia, que assessora a Comissão de Relações Exteriores, em contato com o embaixador, procurou traçar o roteiro da nossa viagem, da nossa visita. Teve do embaixador, que normalmente sempre acompanha, o embaixador brasileiro sempre acompanha delegações oficiais, até mesmo delegações empresariais, acompanha de corpo presente. O embaixador disse a Eduardo Saboia que não poderia nos acompanhar, mas que o ministro conselheiro da embaixada, ministro Salha, estaria conosco o tempo todo dentro da nossa van. Ambos estavam, o embaixador e o ministro conselheiro, no aeroporto para nos receber. Mas, contrariamente às instruções a informação que havíamos recebido, nenhum dos dois nos acompanhou. Nenhum dos dois nos acompanhou. Viemos a saber depois, senhor presidente, que não nos acompanharam porque receberam ordens do Itamaraty para não nos acompanhar. Isso depois de ter, inclusive, recebido uma comunicação do Ministério de que o ministro conselheiro estaria conosco o tempo todo. Eu tenho até o texto da comunicação do Itamaraty à embaixada do Brasil na Venezuela. Por que não nos acompanharam? Ficamos sabendo depois, quando chegamos aqui no Brasil. A informação que foi transmitida pelo próprio ministro Mauro Vieira aos deputados que, em solidariedade a nós, estiveram no Itamaraty ontem para pedir providências, receberam a informação, quando indagados pelo deputado Raul Jungmann, e tiveram a informação da boca do próprio ministro que a ausência do embaixador ou de qualquer outro funcionário da embaixada na nossa comitiva resultava de uma ordem expressa do Ministério. E essa ordem, senhor presidente, não saiu da imaginação ou da cabeça ou do cálculo do ministro. Evidentemente, ele foi orientado nesse sentido pela própria presidente da República, pela própria presidente Dilma Rousseff, que tem uma simpatia incontida, ideológica, de cumplicidade com o regime autoritário, ditatorial da Venezuela. Saímos do aeroporto. Eu faço esse relato, senhor presidente, porque eu penso que é preciso que todos saibam exatamente o que aconteceu. E eu desafio qualquer daqueles que vieram lançar um descrédito sobre a nossa missão a provar o contrário. Porque eu estou expondo a realidade dos fatos, documentada, inclusive, pela televisão brasileira, pela reportagem da jornalista Délis Ortiz, que lá estava, e de outras redes de televisão, aliás, que lá estavam nos acompanhando. Saímos do aeroporto e nos dirigimos para o presídio. Nos deparamos com a via de acesso inteiramente congestionada, parada, bloqueada. Qual foi a razão que nos deram para esse bloqueio? A razão que nos deram é que, naquele dia, mais ou menos na hora em que nós chegávamos, aterrissava no aeroporto de Caracas um avião transportando um delinquente que estava sendo extraditado para a Venezuela, que era preciso
tomar medidas de segurança para que ele fosse do aeroporto até o presídio onde ficaria custodiado. Essa foi a informação que nos deram. Ora, senhor presidente, um fato como um transporte de um preso é algo que se faz com um camburão e 2 carros de segurança no máximo. Não é preciso paralisar a cidade inteira, paralisar a metrópole de Caracas para garantir um transporte de um preso ao seu destino. Isso evidentemente foi provocado, esse congestionamento monstruoso foi provocado para impedir e dificultar o nosso acesso ao destino da nossa missão. Pois bem, quando saímos do aeroporto, andamos por cerca de 1 quilômetro para ingressar na autopista que nos leva à missão, nos deparamos com o congestionamento monstro. É preciso ressaltar, e as imagens de televisão mostraram claramente isso, que à nossa direita ficava o acesso à autopista, inteiramente bloqueado. Mas à nossa esquerda, uma outra via inteiramente desimpedida, para onde seria fácil o motorista e a segurança, entre aspas, venezuelana, poderiam nos conduzir. No entanto, nós fomos levados para a Arapuca, previamente armada, para o congestionamento, onde estavam um grupo de manifestantes que estavam lá nos esperando, naquela hora e naquele lugar. Não foi uma mera coincidência, senhor presidente. Ninguém acredita que isso tenha sido uma mera coincidência. Estavam lá nos esperando, não é? Num tom agressivo, inicialmente nos injuriando e depois se aproximando cada vez mais do veículo, atirando objetos, golpeando as janelas, chutando as portas, nos ameaçando gravemente naquele momento. E só não foram adiante porque havia alguns policiais que nos acompanhavam, fizeram ali um tímido cordão de segurança e não foram adiante. Tudo perfeitamente armado e orquestrado, senhor presidente, perfeitamente armado e orquestrado. Então, naquele momento, a delegação de senadores brasileiros sofreu e passou efetivamente por uma situação de risco físico, porque quando um regime ditatorial entra em decadência, em declínio, como está acontecendo com o regime bolivariano da Venezuela, os ditadores tendem a perder a razão, perder o senso, enlouquecem, que já não eram loucos. Permite uma parte, senador Aloysio? Apenas para concluir. Quando um regime desse entra em parafuso, atestado pela inflação galopante, pela disparada do câmbio negro, pelo desabastecimento, pela violência cotidiana que assola as ruas de Caracas e das grandes cidades, quando o regime despenca na sua aceitação pelo povo, na sua popularidade, depois de esgotada a cornucópia generosa dos preços do petróleo, quando isso acontece, regimes ditatoriais tendem a superar qualquer limite. E é por isso que eu digo que, naquele momento, aqueles energúmenos mobilizados pelo regime Maduro podre, poderiam fazer qualquer coisa. E a delegação brasileira correu um sério risco, totalmente desprotegida, sem a presença entre nós de um representante da embaixada, por ordem da senhora presidente da República. Eu digo o nome, não foi o ministro conselheiro que resolveu nos desertar da nossa missão. Se o ministro Mauro Vieira deu essa ordem, foi porque ouviu a bolivariana que comanda o nosso país, a presidente Dilma Rousseff. Ou sua parte. Vossa Excelência me permite rapidamente uma intervenção? Pois não. Esse registro que Vossa Excelência faz não nos deixa outro caminho que não convocar o chanceler Mauro Vieira à Comissão de Relações Exteriores para que ele possa detalhar a gravidade dessa orientação que ele deu ao embaixador do Brasil na Venezuela, o senhor Rui Pereira. Porque esse conluio é um conluio canalha. Não poderiam termos exposto a esse tipo de fragilidade.
Então não há outro caminho que não a convocação do chanceler e do embaixador para que eles possam aqui na Comissão de Relações Exteriores, que não é cartório do Poder Executivo, muito menos do Itamaraty, para que ele possa prestar os esclarecimentos das razões fundadas que levaram o Itamaraty ou o Poder Executivo a nos abandonar nessa missão oficial que o Senado da República fez. Esse requerimento nós estaremos deliberando, se Deus quiser, na próxima quinta-feira, na primeira reunião da Comissão de Relações Exteriores, e eu quero pedir o apoio de Vossa Excelência. Totalmente o meu apoio, senhor ministro, senhor presidente. Agora, eu queria, se permitir, ainda antes de ceder a parte, ainda no relato dos fatos, antes de tratarmos das consequências, eu gostaria de ler para o registro do Senado o texto de um despacho telegráfico urgentíssimo que foi enviado a Caracas, em nome do Itamaraty, pelo senhor Rodrigo Randing, que é o terceiro secretário da Assessoria Especial de Assuntos Federativos e Parlamentares do Gabinete de Ministro das Relações Exteriores. Vou ler o texto. Informo e rogo providências. Em antecipação à missão de senadores que viajarão a Caracas em 18 de junho corrente, em horários e por meios ainda a serem confirmados, o assessor diplomático da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado Federal, ministro Eduardo Paes Saboia, chegará a essa capital amanhã, dia 17 de junho, às 11h52, pelo voo Copa 224. Segundo informado, o ministro Saboia viajará acompanhado de advogado que atua como contato com familiares de políticos venezuelanos presos. Muito agradeceria prestar apoio de aeroporto e logístico ao ministro Eduardo Saboia, bem como designar diplomata desta embaixada para acompanhá-lo ao longo do dia. Essa é a instrução que tinha a nossa representação diplomática em Caracas. Uma instrução que foi desconsiderada ou desmentida ou desfeita por orientação. Ouço a parte solicitado pelo ilustre senador Agripino. Senador Aloísio, Vossa Excelência, como presidente da Comissão de Relações Exteriores e o nosso líder na missão oficial que foi à Venezuela para tratar de questões humanitárias e democráticas, faz um relato muito apropriado, com colocações pontuais que tem que merecer reflexão e análise daqui para frente por parte do Congresso Brasileiro. Seria muito bom que Vossa Excelência estivesse aqui, todos nós que fomos à Venezuela, estivéssemos prestando contas do resultado da nossa viagem. O objetivo da viagem, que foi resultado de um requerimento aprovado oficialmente pelo Senado, era levar a solidariedade a presos políticos. Preso político existe em país onde não há democracia, onde o regime é de ditadura. No Brasil não existe hoje preso político. No Japão não me consta, nos Estados Unidos não me consta. Existe preso político em nações como a Venezuela, que prende pessoas como Leopoldo López, por exemplo, porque eles se manifestam contra o regime, contra o governo. E essa é a razão pela qual ele é condenado sem júri, condenado arbitrariamente a ficar na cadeia, como está, em greve de fome. E nós queríamos ir lá para, dentre outras coisas, fazer o desagravo para que a comunidade internacional, principalmente a sul-americana, tomasse conhecimento da posição do Legislativo brasileiro e levar o apelo para que ele, Leopoldo López, interrompesse a greve de fome. Ele está há 20 dias sem comer, definhando, para que ele parasse com a greve de fome e voltasse à vida, para, com a sua vida inteira, ele poder continuar na luta de redemocratização da Venezuela. Seria ótimo se nós tivéssemos podido chegar à prisão onde ele está, acompanhado das pessoas, a esposa de outros presos políticos, lideranças da oposição, para levarmos o apelo pelo fim da greve de fome e a solidariedade a um preso político em nome da adesão ao respeito aos direitos humanos, num país que tem tradição democrática como é a Venezuela, que lamentavelmente nesse momento não assiste isso mais, estivéssemos aqui tendo usado o nosso tempo um dia em benefício de uma causa que, se não é brasileira agora, ela pode ser amanhã. Mas estaríamos tomando providência em torno de uma causa que é a causa democrática regional,
levando conforto a pessoas que têm seus direitos agredidos e preservando, com a nossa atitude, um futuro que nós não queremos, que venha ou que chegue ao Brasil, que é a minha preocupação. Eu não quero que o Brasil seja amanhã o que a Venezuela é hoje. Então, nós fomos lá para vacinar também isso, porque seguro morreu de velho. E o que nós verificamos é que nós somos alvo, como disse Vossa Excelência, e eu comentei várias vezes, de uma farsa. Nós fomos instrumentos de uma farsa. Nós fomos à Venezuela depois de uma luta na qual se empenhou Vossa Excelência, se empenhou o senador Aécio, o senador Cássio, o senador Caiado e eu próprio, para a obtenção de uma aeronave que desse o cunho oficial, oficialíssimo à nossa missão. Um voo da FAB, autorizado a pousar. Permite, Vossa Excelência, só Claro. uma breve interrupção. Eu queria também, nessa reconstituição dos acontecimentos, ressaltar que recebemos do presidente Renan Calheiros total solidariedade antes e depois do incidente. Lembrar também que o presidente Renan Calheiros fez chegar ao embaixador uma carta na qual ele pedia que a nossa delegação fosse também recebida por autoridades do parlamento venezuelano, especialmente pelo senhor Cabello. Essa carta foi entregue ao embaixador na véspera da nossa chegada e até hoje, até o momento, não temos resposta. Desculpe a interrupção, mas eu queria apenas na reconstrução dos elementos. Não, é ótimo, até porque o discurso de Vossa Excelência tem que ser complementado pelos depoimentos daqueles que lhe acompanharam na missão oficial, cada qual dando a sua contribuição ou reforçando os argumentos que Vossa Excelência coloca como eixo central e que são, na verdade, uma prestação de contas, não da viagem, mas do que significou a viagem, que, na verdade, retomando o meu raciocínio, nós fomos instrumentos de uma farsa, porque nós imaginávamos que depois de tanta luta para obter a oficialização da viagem, o avião da FAB, a autorização de pouso num avião militar, nós tivéssemos o direito de ir e vir da Venezuela, quando, na verdade, estava combinado, e me parece, ou eu ousaria dizer que estou seguro, que houve um combinemos entre os dois governos do Brasil e da Venezuela para que, como disse a guarda em volta do avião, eles vão voltar daqui a pouco, como que dissesse, eles não vão ter para onde ir. Não vão ter para onde ir por quê? Porque o embaixador chegou e disse a mim, eu vim aqui recebê-los e virei me despedir dos senhores. Qual era a coisa mais importante para o embaixador do que receber 8 senadores com mandato em curso que visitavam a Venezuela numa ação humanitária e democrática? Nada mais importante. Ele até poderia não nos acompanhar à prisão, mas ele poderia nos acompanhar no veículo oficial e ficar, em alguns momentos, ao nosso lado, em outros momentos, preservando a sua posição. Mas ele deu a senha, ele disse, eu virei aqui me despedir. Logo em seguida, os circunstantes em volta do avião diziam que eles vão voltar logo. Quer dizer, estava certo o embaixador em dizer que voltava para se despedir e que não nos acompanharia. E estavam certos os circunstantes em volta do avião. De uma farsa que ficou claríssima para mim, desde o primeiro momento, na hora em que nós chegamos, na primeira obstrução. Senador Aloysio, Vossa Excelência já foi ministro de Estado, acompanhou o presidente da República, sabe qual é o sentido de um escalão precursor ou de uma escolta ou de batedores. Vossa Excelência, como governador, quantas vezes não recebeu autoridades no Rio Grande do Norte? Evidente. Qual é o sentido do batedor? É desobstruir. Ele tem autoridade para, encontrando a obstrução, ele desobstrui. É a tarefa dele. Não é ficar passivamente parado, aguardando que os manifestantes encomendados viessem agredir o nosso veículo, que foi o que aconteceu, era um pedaço da farsa. E aí é onde está o risco. Porque se houvesse, naquele momento, uma porta aberta, poderia haver a entrada de um circunstante no veículo e o desforço pessoal seria inevitável. E eu me lembro, Vossa Excelência se lembra também, das venezuelanas que nos acompanhavam, porque sabiam do que eles eram capazes. Algumas fizeram menção de sentar, de deitar no chão da van, porque elas são alvo preferencial daquela turma, para não dizer daquela malta, daquela turma.
Então, nós fomos instrumentos de uma farsa perigosa, porque em alguns momentos a nossa segurança pessoal ficou comprometida. E por culpa de quem? Por conta de um conluio. Eu estou seguro hoje de que houve um conluio entre os dois governos. A que é que isso nos remete? A obrigação de que essa farsa seja esclarecida. Primeiro de tudo, a Venezuela ficou patente para o Brasil, para mim não tem mais nenhuma dúvida. Para o resto do mundo, com o que nós podemos testemunhar, com a fé de sermos senadores da República do Brasil, a cláusula democrática, que é a exigência, é pilar, cláusula pétrea do ingresso. A cláusula democrática na Venezuela não existe, é regime de exceção. A Venezuela não tem o direito de participar de um organismo chamado Mercosul, porque não preenche a cláusula democrática. Esse assunto tem que ser esclarecido e tem que ficar muito claro. E nós temos que usar os instrumentos ao nosso alcance para separar o joio do trigo e esclarecer este assunto muito claramente. O embaixador recebeu ordem de quem para não nos acompanhar? Para nos deixar entregues à nossa própria sorte? Foi do Itamaraty? Foi do governo brasileiro? O senador Cássio Cunha Lima vai dizer uma verdade daqui a pouco do comportamento da presidente no momento e agora. Deixa que ele vá dizer. E eu quero a atenção daqueles que estão no plenário ou estão nos ouvindo pela Rádio e TV Senado, que ouçam o comportamento dela num caso e no caso da proteção ou da solidariedade a 8 senadores, que significam, na verdade, o poder legislativo do Brasil, que foi agredido, foi vilipendiado, foi posto em risco por uma ação de conluio entre 2 governos. E a presidente da República vai ter que fazer uma avaliação e ficar claro para ela o que é mais importante. É a solidariedade ao bolivarianismo e a sua ideologia bolivarianismo, ou aos interesses do Brasil e ao respeito e à autonomia do Congresso brasileiro. Isso tudo tem que ser esclarecido. Me desculpe, Vossa Excelência, eu ainda pretendo, se for o caso, fazer ainda algumas intervenções, porque nós estamos vivendo um momento muito delicado das relações do Brasil e nós estamos prevendo o futuro. A nossa viagem à Venezuela foi, dentre outras coisas, prever o futuro, para que não aconteça aqui o que acontece e o que está acontecendo lá. Exatamente. E nós trazemos o testemunho do que nós vimos acontecer lá. Deus nos livre de que o Brasil evolua para que aconteça amanhã aqui o que nós vimos acontecer lá na Venezuela. Agradeço a Vossa Excelência. A parte de Vossa Excelência completa, ilustra e dá muito mais relevo ao meu pronunciamento. Vossa Excelência me permite uma parte, senador Luiz? Um momento, dentro de um minuto, meu caro presidente, mas ainda completando o relato dos fatos. Quando chegamos ontem à noite, aqui na base aérea, presidente, o advogado Fernando Tibúrcio, a quem quero agradecer, um advogado militante pela causa dos direitos humanos, que já atuou muito fortemente na defesa do senador boliviano Roger Pinto, recebeu um telefonema da deputada Maria Corina Machado. Digo deputada porque não achamos, porque o seu mandato foi cassado violentamente, ela foi agredida no plenário da Assembleia Nacional venezuelana. Recebeu um telefonema de agradecimento em nome das suas companheiras, daquelas bravas mulheres lutadoras, agradecimento pela nossa visita, do quanto a nossa visita tinha servido de estímulo, de apoio moral e político a elas. Aproveito para esse episódio, eu faço esse relato, para lembrar que a presidente Dilma Rousseff amargou durante alguns anos a prisão política e o suplício da tortura e da ditadura brasileira. Eu havia sido condenado também a 3 anos de reclusão e a 10 anos de suspensão de meus direitos políticos. Mas tive, diferentemente da presidente Dilma Rousseff, a ocasião de me refugiar no exterior. Não fui preso. Consegui escapar. Só voltei depois da anistia. Mas eu me lembro que no exterior, quando vivia no exterior, junto com outros exilados, e aqui o nosso colega José Serra fez parte desse grupo atuando no Chile, nós tínhamos como objetivo principal, aos nacionais, suscitar a solidariedade internacional àqueles que sofriam
o peso da repressão no Brasil, a pressão internacional de organismos democráticos internacionais, de parlamentos do mundo inteiro. Me lembrei ainda anteontem, da visita do deputado Paz de Andrade ao Senado francês e do memorável discurso que Paz de Andrade fez no Senado francês, pedindo que as forças políticas francesas se manifestassem em apoio aos lutadores, aos democratas brasileiros. Essa solidariedade internacional tem um valor inestimável para quem está sofrendo. Um valor inestimável, porque ela acaba por fazer mover as coisas, acaba por mover montanhas. E eu tenho certeza que, no caso brasileiro, a solidariedade internacional do mundo inteiro, de todas as correntes democráticas dos países do mundo, exerceu uma influência pelo incômodo que criou, se não fosse por outra coisa, a ação da repressão no Brasil. Como é que a presidente Dilma Rousseff, que viveu essa experiência, que deve ter comentado com seus companheiros de presídio, que deve ter celebrado a cada notícia que tinha do Tribunal Russell Internacional, dos democratas chilenos, dos democratas franceses, da acolhida dos democratas suecos, dos democratas alemães, aos pedidos, aos apelos de solidariedade, como é que a presidente Dilma Rousseff manifesta sua irritação pelo fato de que uma delegação de senadores brasileiros tenham ido à Venezuela para manifestar a sua solidariedade? Como é possível tamanha mudança? Como é possível tamanha mudança? Como se houvesse uma ditadura boa aqui, lá, melhor dizendo, e uma ditadura ruim aqui. Como é possível tamanha mudança? Eu deixo essa interrogação, sobretudo a alguns parlamentares e políticos que fizeram pouco caso da nossa viagem. Vozes isoladas, porque ontem o Senado da República viveu um momento memorável de discursos, de apoio da senadora Ana Amélia, do senador Waldir Raupp, do senador Álvaro Dias, de preocupação e de inquietação na Câmara dos Deputados com o que estava acontecendo na nossa missão, que não era uma missão de 8 senadores, era uma missão representativa do pensamento democrático do povo brasileiro. Muito obrigado. Ouço a parte do nosso querido colega, o presidente Aécio Neves. Caríssimo senador Aloysio Nunes, presidente Ricardo Ferraço, senhores senadores. Na verdade, esse 18 de junho do ano de 2015 vai ficar na história marcado, talvez, como aquele em que foram escritas algumas das mais tristes páginas na diplomacia latino-americana. Uma missão oficial de senadores brasileiros suprapartidária, com membros, sim, de partidos da oposição, mas com membros também de partidos da base governista, foram à Venezuela cumprir seu papel, porque somos nós, o Congresso Nacional, os responsáveis pela ratificação dos acordos entre países, sejam eles bilaterais, sejam eles entre conjunto de nações, como o caso do Mercosul. E, portanto, a partir do momento em que somos signatários desses acordos, somos responsáveis por sua fiscalização. E é o que estávamos fazendo lá, além da manifestação humanitária que levávamos pela libertação dos presos políticos, pelo encerramento da greve de fome do líder Leopoldo Lopes, que já se estende por 25 dias, e pela fixação também da data das eleições parlamentares naquele país. Eu costumo dizer, e repito mais uma vez, senador Aloysio, que quando se fala de democracia, de liberdade, de respeito aos direitos humanos, não há fronteiras. Vossa Excelência sentiu isso na pele e antecipa até algumas considerações que eu faria ao dizer quanto foi importante para o Brasil manifestações de democracias e de democratas, no momento em que nós vivíamos as trevas do regime autoritário. Inclusive democratas venezuelanos. Venezuelanos, e ontem lá nós lembrávamos disso. Mas o que ocorreu ontem? De forma deliberada, e essa é a questão central, uma missão oficial do Parlamento brasileiro foi exposta, em primeiro lugar, pelo governo venezuelano,
que não cumpriu com as suas responsabilidades de dar as garantias que as nações democráticas, pelo menos as nações democráticas, devem dar àqueles que a visitam, independente de gostarem ou não daquilo que pensam ou daquilo que lá irão fazer. É o que faz o Brasil. O Brasil, há poucos dias, recebeu também lideranças venezuelanas e as tratou de forma adequada. Mas algo salta aos olhos nessas últimas horas. Aquilo que imaginávamos fosse uma ação deliberada do governo venezuelano que expôs pessoal e fisicamente os senadores e aquelas senhoras que nos acompanhavam. Na verdade, pelas informações nas últimas horas, algumas delas expostas por Vossa Excelência, como o depoimento dos comandantes da aeronave que nos levava, a responsabilidade pela exposição da delegação brasileira é, sim, também de responsabilidade do governo brasileiro. A afirmação do ministro Mauro Vieira, um conjunto de parlamentares que o foram visitar ontem à noite, é estarrecedora. Diz ele que foi por determinação do governo brasileiro que o embaixador Pereira e os demais diplomatas deixaram de acompanhar a nossa delegação. Nós não sabíamos disso quando chegamos à Venezuela. E o que fica? O que fica agora para a compreensão não apenas dos senhores senadores, outros parlamentares, mas da sociedade brasileira. Qual o papel efetivo que o governo brasileiro quer desempenhar nessa quadra de desenvolvimento econômico, social e político na nossa região? A submissão do Brasil a ditaduras ou a regimes autoritários, encontrar com eles alguma convergência ideológica, desprezando aquilo que é mais sagrado na vida de qualquer nação, que é a liberdade, que é a democracia? Portanto, é absolutamente fundamental que haja uma resposta clara do governo federal. A proposta já encaminhada pelo presidente Ricardo Ferraço será encampada por todos nós. Queremos ver o ministro Mauro Vieira na Comissão de Relações Exteriores para que nos explique de forma clara qual o sentido de impedir que um grupo de senadores brasileiros desarmados, com a arma da palavra, da sua consciência, da sua responsabilidade, possam visitar presos políticos, possam se reunir com opositores, sim, e possam clamar pela definição de data das eleições parlamentares naquele país. Não era, senador Aloysio, nada, absolutamente nada além disso que estávamos fazendo na Venezuela. Fomos deliberadamente impedidos de ir, impedidos de cumprir a nossa agenda. E o carro no qual trafegávamos foi atacado por um bando organizado, e repito o termo de Vossa Excelência, de energúmenos que buscavam nos intimidar. Não nos intimidaram, senador Ricardo Ferraço. Ao contrário, peço emprestada mais uma vez uma expressão do senador Aloysio, a nossa missão não terminou. A nossa missão continua aqui, porque é absolutamente fundamental que nós iniciemos a discussão se a Venezuela tem as condições adequadas para continuar fazendo parte do Mercosul. Ou senão, o acordo de Ushuaia de nada valeu. É uma letra morta numa folha de papel. Portanto, se o governo brasileiro, que vem se omitindo nessa questão venezuelana há longos anos, permitindo com essa omissão o crescimento da escalada autoritária e da violência naquele país, é absolutamente fundamental que o Congresso Nacional cumpra um papel, repito, que deveria estar sendo cumprido pelo governo brasileiro. A nossa missão não chegou ao seu destino físico, mas talvez tenha, do ponto de vista político, chegado muito além daquilo que imaginávamos num primeiro momento. Recebi desde o início dessa manhã manifestações e contatos de inúmeros países, através de jornalistas e mesmo de lideranças políticas, como algum ex-presidente da República, porque a repercussão do que ocorreu ontem na Venezuela não se limita às fronteiras daquele país e muito menos a esta casa do Congresso Nacional, senador Aloysio. Vários outros países foram alertados para a gravidade daquilo que lá está ocorrendo. E o que me fica ao final, além da truculência, além da violência que fomos submetidos, é um sentimento, não sei se compartilhado por todos aqueles que nos acompanharam naquela viagem, da absoluta fragilidade daquele regime. Ao impedir que cumpríssemos uma agenda absolutamente pacífica e humanitária, eles demonstram o temor que têm
não das armas, mas da força das ideias e das convicções. Tenho absoluta convicção de que, após a vinda no plenário da Comissão de Relações Exteriores, do Ministro das Relações Exteriores do Brasil, para que explique de forma absolutamente aquilo que hoje um importante jornal de São Paulo, o senador Ricardo Ferraço, publica. E passo apenas, para que fique registrado nos anais dessa casa, a ler esse trecho, porque me parece de enorme gravidade. O Itamaraty, segundo o jornal, confirmou que o embaixador foi orientado a não acompanhar os senadores na visita ao presídio. O argumento é que, por ser embaixador representante do governo brasileiro, ele não poderia acompanhar uma programação não oficial. Mentira! Era uma visita oficial, inclusive no avião da Força Aérea Brasileira, porque organizada por oposicionistas. Mentira! Uma delegação oficial do Congresso Nacional, e a questão partidária ali era irrelevante. E por que consideraria isso uma ingerência em assuntos da Venezuela? Ora bola, senhor senador, não somos apenas nós. Inúmeras, dezenas de lideranças da região e de outros países, inclusive, recentemente, o ex-premier espanhol Felipe González, estiveram na Venezuela com a mesma preocupação, cumprindo absolutamente o mesmo roteiro, porque salta aos olhos, talvez não do governo brasileiro, mas de todos os democratas do mundo, aquilo que vem acontecendo na Venezuela. Encerro, senhor senador Aloysio, porque Vossa Excelência terá a oportunidade, ao final do seu discurso, sinalizar para os caminhos, as etapas que deveremos, em seguida, cumprir. Interrompê-lo para saudar. Nós estamos recebendo aqui um grupo de estudantes do curso de Direito e Administração da Universidade de Caxias do Sul. Sejam todos vocês muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindas, e me permito aqui interromper rapidamente para agradecer o belíssimo apoio à vitória extraordinária que tivemos nas últimas eleições em Caxias do Sul. Muito obrigado. A palavra de Vossa Excelência, senador Aécio Neves. Concluo apenas voltando a algo que aqui foi trazido, e de forma muito sincera, com a sua contida indignação pelo senador Aloysio. É verdade, senador Aloysio. E nós ouvimos ambos, Vossa Excelência e eu, em Lima, num congresso do qual participamos alguns poucos meses atrás, organizado pelo extraordinário Mário Vargas Llosa, Prêmio Nobel de Literatura. Ouvimos do presidente Pastrana uma referência, uma conversa informal sobre como podia um país como o Brasil, que tem na presidência da República uma ex-presa política, ignorar o que estava acontecendo na Venezuela. E fico aqui a imaginar, senador Aloysio Nunes, os companheiros de luta da presidente, não me refiro mais a ela, aqueles que viveram com ela as durezas do cárcere, da tortura, da privação da liberdade, do temor de todos os dias sobre o que viria a acontecer. O que pensam eles, nesse instante, em relação à posição da Presidente da República, como disse Vossa Excelência, de irritação, porque nós estávamos fazendo aquilo que, tenho certeza, ela clamava nos seus tempos de cárcere, para que outras lideranças... Não fomos à Venezuela derrubar o regime, fomos à Venezuela defender aqueles que, como ocorreu com ela no passado, por expressarem as suas posições, estavam com sua liberdade cerceada. Pois bem, senhor presidente, senhores senadores, uma página triste na diplomacia brasileira, pelo que nós ouvimos do ministro Mauro, através dos parlamentares que estivemos lá, e algo perigoso, que se não houver se não houver uma reação à altura do governo do Brasil, através do Congresso Nacional, quem sabe possa ser algo comum. Delegações oficiais, democratas, serem impedidos de caminhar por países vizinhos. Isso só ocorre onde não existe liberdade, onde não existe democracia. Encerro dizendo que, se havia qualquer dúvida em cada um de nós em relação àquilo que ocorre hoje
na Venezuela, em relação às liberdades, ao respeito aos direitos humanos, eu posso afirmar de forma taxativa, não tenho a menor dúvida de que na Venezuela não existe democracia e não existe liberdade. E é por isso que precisamos estar atentos, inclusive, senador Luizio, à segurança daquelas que nos receberam lá no dia de ontem. Muito bem lembrado. As esposas, as mães que, desprotegidas, como a deputada Maria Corina, como Lília Tintori, como Mitzi Ledesma, como a mãe de Leopoldo, desprotegidas, têm mostrado uma coragem que nos anima a alma, nos fortalece o coração. São heroínas, são mulheres que buscam única e exclusivamente o direito de lutar por uma Venezuela melhor. E elas terão sempre a solidariedade dos democratas do Brasil. Infelizmente, não vem tendo do governo brasileiro. Muito obrigado pelo brilhante a parte de Vossa Excelência. Se me permite, os colegas, volto à personalidade da presidente Dilma Rousseff. Ninguém chega à presidência da República como alguém absolutamente recém-saído da pia batismal. Chega com a sua carga de convicções, com o peso do seu passado, com seus compromissos políticos, com a sua ideologia. Não é diferente com a presidente Dilma Rousseff. Ela tem inclinações que a levam a se aproximar de um regime como este, do chamado bolivariano. Mas acontece que a política externa de um país, ela não é dirigida, orientada, apenas segundo os humores e as inclinações pessoais do governante. Nós temos balizas legais, constitucionais, acordos internacionais, tratados, que balizam a ação do presidente na condução da política externa. A começar pela Constituição da República. Diz a Constituição, no artigo 4º, parágrafo único, que a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Por que esta norma foi incluída na Constituição? Porque os constituintes valorizavam, como todos nós valorizamos, a existência de uma América Latina integrada na democracia, uma América Latina composta de nações prósperas, composta de nações que cooperem umas com as outras no desenvolvimento econômico, desenvolvimento cultural, no combate a ameaças internacionais que afetam a vida dos povos, como, por exemplo, o narcotráfico. Todos nós prezamos e valorizamos a integração política, econômica, cultural da América Latina, porque é um preceito constitucional. É também preceito constitucional a orientação, a regência das relações internacionais do Brasil, entre outros princípios, pelo princípio da prevalência dos direitos humanos, artigo 4º, inciso 2º da nossa Constituição. E se nós nos reportarmos aos textos dos atos internacionais que foram referidos por Vossa Excelência e também pelo senador Agripino, a Carta Democrática da OEA, o Protocolo de Ushuaia, que integra os tratados constitutivos do Mercosul, nós veremos ali que a integração da América Latina tem como pressuposto o respeito por todas as nações dos princípios, das regras de funcionamento da democracia. Eu leio a Carta da OEA, que diz no seu artigo 3º, são elementos essenciais da democracia representativa, entre outros, o respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais, o acesso ao poder e seu exercício com sujeição ao Estado de Direito, a celebração de eleições periódicas, livres, justas e baseadas no sufrágio universal secreto, como expressão da soberania do povo, o regime pluralista de partidos e organizações políticas e a separação e a independência dos poderes. Exatamente o contrário daquilo que está acontecendo hoje na Venezuela. E se nós nos reportarmos a um artigo seguinte, o artigo 20, está ali escrito o seguinte: qualquer Estado-membro ou secretário-geral da OEA poderá solicitar a convocação imediata do Conselho Permanente
para realizar uma avaliação coletiva da situação e adotar decisões que julgar convenientes, exatamente para velar pelo respeito das cláusulas democráticas. O tratado diz, a Carta Democrática diz poderá, mas a Constituição brasileira impõe o dever e não a faculdade ao presidente da República de tomar providências para respeitar a Constituição, que são autorizadas pela Carta da OEA e também pelos protocolos de Ushuaia constitutivos dos acordos do Mercosul. Vossa Excelência, e é nesse sentido que nós vamos prosseguir também no plano jurídico e político a nossa luta para que a Presidência da República adote as providências que a Constituição lhe impõe como dever.